Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live, hoje, dia 9 de outubro de 2024. Daremos continuidade ao estudo de Aprendendo com André Luiz, do livro Os Mensageiros. Hoje nós estudaremos o capítulo 34, 34, que é Oficina de Nosso Lar. E hoje quem vai coordenar os estudos é o nosso irmão Adão Barros. Adão, a partir de agora fica com você. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a esta live de estudos das obras de André Luiz. Vamos fazer uma prece para abrirmos o estudo da noite. Agradeçamos a Deus, a nosso Mestre amado Jesus, por mais um dia, pela bênção e a oportunidade do conhecimento que nos ajuda no nosso despertar consciencial. Que esses ensinamentos nos deixem orientação firme para as nossas jornadas, no caminho da evolução, do bem e da nossa transformação. Que assim seja. O capítulo 34 da obra Os Mensageiros, intitulado Oficina de Nosso Lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira, por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Isso aqui é uma situação bastante comum, ainda nos nossos dias. Muitos desencarnados são tão vinculados às pessoas, seja por questões de vícios, cobranças, ou mesmo uma afinidade, mas no sentido negativo, que ficam justapostos às pessoas. Como ele cita aqui, ele viu como se fosse um abraço singular. Muitas vezes é puramente uma simbiose de energias que os encarnados não percebem. Muitos dependuravam-se a veículos e contemplavam nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Então havia sido feito um preparo para a abertura da visão espiritual deles, de modo que eles tivessem uma visão mais ampla do que aconteceria no plano físico. Isso era a visão de estágio, aprendizado para ambos. Então ele não via, ele via naquele momento que antes ele não havia percebido, em detalhes. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores invisíveis ao homem comum não era menor. Na maioria das vezes, ele é 2 ou 3 vezes mais o número de encarnados numa determinada região. Nas ruas, ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração, sem que eles pudessem localizar a procedência. Isso é uma condição que ele sentia e que muitos médios sentem, pela sensibilidade apurada. Nem sempre a visão estará aberta para a dimensão astral, mas percebe-se essa sensação de medo, de apreensão, como se algo muito perigoso estivesse próximo.
E ele estava não só vendo, como sentindo isso, essas energias desagradáveis no campo espiritual dele. Vejam, ele estava na cidade do Rio de Janeiro. Isso aí provavelmente nos anos pós-guerra, perto dos anos 50. Isso já naquela época ele sentia os efeitos vibratórios da cidade. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Sim, a energia é tão densa que há uma dificuldade de respiração, há uma sensação de taquicardia, tonturas. Se o médium sente isso, imagina um desencarnado que estava habituado já, certamente já há alguns anos, vivendo numa colônia, numa vibração muito mais elevada. Nosso instrutor, alguém levantou a mão? Paulo. Boa noite a todos, boa noite, Adão. Eu achei muito interessante essa chegada deles. Primeiro, eu queria te perguntar, assim, você acha que esse aumento da percepção poderia tornar... É como se o André Luiz se tornasse um médium também? Essa é uma questão, né? Que ele começa... Outra questão, eles dilataram essa capacidade dele de visão, tanto para sentir ou perceber manifestações muito elevadas, muito superiores, como a gente viu lá em Campos da Paz, ele percebia rosas e flores, energias muito elevadas, mas como ele também consegue perceber energias muito densas, é como se ele conseguisse dilatasse para cima e dilatasse para baixo também. Isso é possível, e também, assim, é como se ele se tornasse um médium agora, né? Não sei o que você acha, Adão, pessoal aí que... Sim, ele é um médium. Ele, na realidade, ele fez esse papel de médium. Esse detalhe eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Ele era assessorado, durante as psicografias, por Bezerra de Menezes e Emmanuel. Passavam a ele todas as orientações que ele poderia passar, através de Chico. Essa é a primeira coisa. Ele atuou como médium nesse sentido. Certo. Quando a visão espiritual se amplia, você percebe não só a dimensão mais densa, como as dimensões mais sutis. Mais sutis, né? A questão é, ele se sintonizava com as dimensões sutis ou as dimensões mais densas? Isso depende dele. Dependia dele, como depende de nós. A sintonia depende de cada um de nós, do médium, no caso. Certo? Certo. Interessante que lá em Campos da Paz ele se sentia elevado, né, assim, com uma sensibilidade muito amorosa, vendo coisas muito elevadas, muito emocionado. E aqui a gente percebe que ele já recebeu um choque, né? Quando ele foi chegando, ele um choque. Como? Ele estava na crosta. Isso, exatamente. Então ele já sentiu essas energias densas e ele se sentiu mal ali, né? Perfeito. Isso também deve ser pelo aumento da sensibilidade dele, né, Adão? Também. Só que na colônia, no posto de socorro, ele estava isolado das energias densas. Uhum. Porque ali existe todo um isolamento vibratório. Então ele estava tendo visões mais amplas e não percebia as vibrações densas. Agora na crosta não é possível. Até quando ele chega nesse local, para onde eles estão indo. Perfeito, obrigado. Mais alguém gostaria de comentar? Ok. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência. Sim, primeiro por adaptação vibratória. Segundo, vou explicar para vocês o que a gente percebeu esses anos, como que eles fazem. Os mentores, quando vêm à crosta, uma parte deles vem em veículos. A outra parte vem em grupos e outros vêm só. Antes de mergulhar na aura terrestre, na atmosfera terrestre, que está muito densa, eles criam tipo um encapsulamento de energia. E sabe como eles fazem para atravessar essa densidade? Eles descem em alta velocidade. Envolvido num campo de energia que eles formam, e depois eles descem em alta velocidade para chegar aqui. Essa é uma das formas, para evitar isso. Por isso que ele não tinha ainda, por falta de conhecimento. Certamente, com o tempo ele aprendeu. Então, esse poder de resistência que o Aniceto falava,
Poderia ser essa capacidade e conhecimento que ele ia adquirir, além da adaptação. E eles fazem também um outro trabalho, que é um adensamento do perispírito. Isso aí já é mais difícil e também não é agradável. O adensamento permite uma certa adaptação à vibração. É como você colocar um escafandro para descer no fundo do mar, para suportar ali a diferença de pressão e etc. É mais ou menos isso. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em um serviço de análise mais intenso. Então, a sensibilidade criou um choque de energia. Eles estavam com a sensibilidade apurada e eles vinham um trabalho mais intenso de estudo. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Isso serve para nós também, quando entramos em ambientes muito difíceis aqui. Nós temos que manter essa fortaleza mental, não se sintonizar com certas situações, ou entrar no campo da crítica, do julgamento, mas permanecer no campo do bem, no desejo de servir. Veja, se aqui é recomendável, imagina quem está no lado espiritual. Então, Aniceto, eu vou fazer um outro comentário. O Aniceto, como está num padrão vibratório mais alto que eles, é que talvez eles não percebessem, mas ele sustentava os dois com a energia espiritual dele. Ele comandava os dois no sentido mental, ele inspirava pensamentos e mudanças nos dois. Do contrário, não seria possível para eles. Talvez eles nem percebessem, mas o Aniceto fazia isso. Antes quaisquer quadro... Bom, a eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos à fraqueza de qualquer espécie. Isso serve para nós no campo do trabalho que realizamos, que é muito pequeno comparado ao que eles faziam e fazem. Então, essa educação mental, ela tem que existir. De poder defrontar situações inesperadas, estar preparado porque elas podem acontecer, ver os quadros que muitas vezes podem nos desagradar, nos fazer ter reações de julgamento, de crítica, e isso acontece muito conosco ainda, e prejudica o auxílio. Enfraquecemos diante da oportunidade de auxiliar. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Mesmo porque, asseverava ele, que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Interessante comentar algo que me veio agora. Muitos espíritos não querem trabalhar na crosta. Não sei se vocês sabem disso. Não querem. Por várias situações. Um deles é um receio. Então, preferem ficar no espaço. Uma boa parte fica no espaço. A outra parte, sim, assume trabalhar aqui. Assume trabalhos aqui, instituições de apoio. Permanecem aqui um tempo, depois voltam para as suas cidades para se refazerem. Tem isso também. O local onde eles vivem é o local onde eles têm afinidade vibratória. É como alguém que vem trabalhar num local muito difícil, e aí ele tem uma folga, onde ele volta para a cidade de origem, rever a família e se refazer também. No caso dos espíritos, é refazimento na cidade onde eles vivem. E eles têm que fazer isso. Do contrário, eles não conseguem suportar muito tempo. Vamos dizer aí que uma parte seria em torno de trabalha uns 2 meses aqui, fica um tempo na colônia, retorna. É assim que funciona. Adão, acho que a Badia levantou a mão, né? Badia. Não, é só fazer um comentário, por exemplo, é o que o médium sofre no início, né? Isso que eles sofreram aqui, assim, pode comparar com o médium, né? Que ele não consegue dominar, né? Ainda também a mediunidade, que ele não consegue dominar a questão mental, a questão emocional, né? Quando ele começa a aflorar essa questão da mediunidade. E outra coisa, agora eu esqueci, eu tinha percebido uma outra coisa.
Assim como tem aqueles que não querem trabalhar na crosta, também existe aqueles médiums que têm medo, né, de assumir a mediunidade também, né? Então, seria mais ou menos uma comparação. Claro que é diferente porque eles estão lá no plano espiritual, mas aqui também, né, tem os médios que têm medo de assumir esse compromisso, e também, no início, né, tem todo esse trabalho para eles se adaptarem também nessa nova realidade. Era isso. Sim, exatamente. É muito difícil, só o último comentário, é muito difícil o plano espiritual liberar alguém para trabalhar, por exemplo, aqui, sem passar por um estágio e uma preparação prévia. Muito difícil. Outra coisa que eu quero comentar. Uma das coisas que mostra que o espírito está bem evoluído já na parte espiritual é a liberdade que ele tem no campo espiritual. Eles costumam falar assim, quando nós estamos encarnados e desdobramos. Eles percebem que a gente deslancha no trabalho, tem liberdade para falar, para trabalhar. Eles dizem assim, olha, o fulano lá está se curando. Eles usam esse termo, muito engraçado. Está se curando. Vocês vão falar, curando de quê? Ele está se curando espiritualmente, está se libertando, está cada vez mais livre no lado espiritual. Então, a maioria vai precisar muitos anos de trabalho para poder, por exemplo, se locomover sozinho no campo espiritual. A maioria anda em grupos. Tem que ter. De espíritos mais preparados, experientes. Por exemplo, vamos supor que estejamos em nosso lar e eu preciso fazer uma visita à minha família. Eu vou ter que pedir, marcar o dia certo, o horário. De repente, a urgência, alguém pode realmente me acompanhar. Eu não vou vir sozinho e não vou voltar sozinho. Até chegar um ponto que eles liberam você, leva anos, para a grande maioria de nós. Então, eu só estou tentando explicar para vocês como é a situação na questão espiritual, no lado vibratório nosso. Alguém tinha levantado a mão. Não, só para comentar, se o Aniceto não estivesse sustentando o André Luiz e o Vicente, eles poderiam até ter que retornar ao nosso lar, né? Dependendo da situação, Sim, né? Poderia ter acontecido. É. Mais um comentário. Quando esse estado de liberdade, entre aspas, vai acontecer por preparo do espírito, porque a vibração dele vai se elevando, a volta para a colônia não é difícil. Sabe como que eles fazem? Eles simplesmente mentalizam a colônia. E eles são atraídos de volta para lá, por volitação. É assim que funciona. Você veja que, na realidade, com o passar do tempo, tudo vai ficando mais fácil para o espírito. E é resultado de trabalho, conhecimento e autoadestramento. E isso nós vamos aprendendo durante anos ali. Chega uma hora que tudo fica mais simples, nesse sentido de ir e vir, fazer trabalho. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. Aqui já falamos. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais. Olha a diferença. Que recordavam precisamente a nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Realmente, as cidades espirituais montam núcleos e postos de socorro na Terra. Por exemplo, o núcleo assistencial Ramatiz, ele é um posto de socorro da cidade do Grande do Coração, que fica no astral do Brasil, também na quinta dimensão. É um posto de socorro avançado da cidade do Grande Coração. O nosso lar, certamente, tem vários locais. E outras colônias têm outros locais. E, geralmente, como vocês vão ver nessa parte, quem edifica esses locais é um ex-habitante de nosso lar, que está encarnado. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor
que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamos-nos do jardim que rodeava a construção muito simples. Estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. O que significava tudo aquilo? E outras vezes visitaram minha casa, meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu uma perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são os trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. É um local de descanso e refazimento depois que eles vêm da colônia para cá, ou depois que eles fazem o trabalho e retornam ali para se refazerem. Mas aí vem a pergunta: todos os lares têm essa estrutura? Não. É bem claro que não. Nós vamos entender por que tinha essa estrutura de vibração elevada. Outra coisa, todas as casas, residências, têm um duplo etéreo? Não. Dependendo das condições, a espiritualidade cria um duplo etéreo ali. Um local, um quarto, uma sala, no astral da casa, onde esses grupos ficam por algum tempo. E fica na responsabilidade dos moradores, sob orientação dos seus mentores, manter a vibração elevada daquele lar. Então eles podem fazer isso. Outra coisa interessante, pode ser uma casa pequena, como é o caso dessa casa aí, que ele vai narrar. Mas o espaço, ele pode ser ampliado no duplo etéreo, o quanto for necessário para colocar ali quantos trabalhadores desencarnados precisarem. Então a casa, ela assume uma proporção muito maior no lado espiritual. E, inclusive, a aparência é totalmente diferente da casa que é vista no mundo físico. Tá? Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta, mas não é a porta física, é a porta espiritual do duplo. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então, porque era um posto de socorro organizado pela cidade do nosso lar, na cidade do Rio de Janeiro. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu vi uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Nós vamos entender por quê. Penetramos um ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem, aparentando 16 anos. Um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora, irradiava-se luz incessante, que me não permitia sofrear minhas expressões de admiração. Aniceto designou-a respeitoso e falou. Temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica,
Mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno das faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora, de modo direto. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem com toda a vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificantes. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Quer dizer, já havia sido previsto isso. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na cruz. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro da existência material. Claro que isso aqui é uma exceção. Ele conseguiu permissão de permanecer junto da família dele. Dada esta circunstância invulgar, veja, invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e um trabalhador fiel. Isso é conquista deles, né? Um casal que já estava preparado, já tinha méritos para isso, e foi permitido que ele continuasse ali. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. Quer dizer, nada acontece ao acaso. Tudo ali estava já sendo pré-definido antes deles reencarnarem. Eles conseguiram construir essa casa, edificá-la não só materialmente, mas espiritualmente. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atender eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Esse é o capítulo 34. Fique aberto aos comentários ou perguntas. Obrigado. Esse casal seria aquele que você fez o comentário ontem, né, no estudo do Yogananda, né? Quando realmente o amor supera todas as outras questões, né? Eles já são provavelmente um casal, aquele casal afim, né? Almas afins já. Ah, sem dúvida. Eles já vieram preparados, né? Vieram preparados para fazer algo assim nesse sentido. Agora, é semelhante à questão, por exemplo, de você vir com tarefas programadas, de construir uma instituição, de começar um trabalho social, um trabalho espírita, no caso. Isso já é planejado. E aí, quando a instituição fica pronta, o projeto vai seguindo adiante.
novas tarefas vão surgir ali. Inclusive o caso de abrigar grupos que vão ali permanecer em repouso, com períodos de estudo, de estágios. Isso é programado com muita antecedência no mundo espiritual. Mas nem todos cumprem, né? Muitos são ainda invigilantes, acabam se desviando do projeto inicial. Mais alguém pode falar? Adão, boa noite, pessoal. Será que a gente poderia comparar essa preparação e essa atividade no bem como sendo um porto, como sendo um local, um esteio seguro para aqueles amigos da espiritualidade estão no centro, como o senhor colocou, no Ramatiz, em outros locais? Será que a gente poderia comparar com o nosso lar? Nosso lar é exatamente a nossa casa, não a cidade espiritual, mas a nossa casa. Quando a gente tem a regularidade, por exemplo, do culto do evangelho no lar, será que isso também não cria um ambiente, um ponto? O que seria necessário para a gente conseguir se candidatar a esteio espiritual? Teria que ter uma constância, teria que ter um compromisso. Como acender uma luzinha dentro da nossa própria casa? O evangelho é um caminho, não? Sim, boa noite. O evangelho no lar é um caminho, sim, mas não é somente isso. Os moradores têm que ter um clima de harmonia, de paz. É claro que isso não é uma condição de perfeição. Nós não somos perfeitos. Haverão dias difíceis numa família, num ambiente familiar, mas o evangelho no lar, o estudo todas as semanas, o engajamento da família num propósito de servir, tudo isso vai auxiliando. Há muitos anos atrás, deixa eu contar uma questão pessoal. Uma vez eu tive a oportunidade de perceber, e teve um amigo nosso, que tinha clarividência, ele foi me visitar, ele não entrou na minha casa, eu morava com a minha mãe, apenas eu e ela. E ele viu o que eu já tinha percebido. O mentor colocou uma rede platina envolvendo toda a casa, uma rede de energia, como se fosse uma tela. E ele estranhou aquilo ali, falou, mas por que essa rede de platina na sua casa? Ele achou interessante, falei, olha, provavelmente por consequência do evangelho no lar, por necessidade de proteção do lar, que eles fizeram aquilo ali. Depois eu fui morar numa outra residência e eu percebi um dia que tinha uma escada dentro da sala da minha casa. Vocês vão achar estranho isso. Uma escada simples assim, de madeira, e que dava acesso a um quarto superior. Mas eu não morei numa casa de outro pavimento, era terra. Então ali eu percebi que tinha um alojamento. Alguém ficava ali junto comigo. E eu morava sozinho nessa fase. E tinha uma escada na sala da minha casa que dava acesso para o andar superior. E eu era uma casa terra no plano físico. Então são várias razões para isso. E é um compromisso nosso, porque à medida que nós estamos conhecendo tudo isso, nós temos que criar esse ambiente nos nossos lares. Para facilitar. Terceiro comentário. O nosso lar, a nossa casa em si, não é nossa. Ela fala, não, mas eu que construí. Não, não é nossa. Espiritualmente, ela não é nossa. Muitos espíritos entram nos nossos lares diariamente, uns visitam, outros vêm pedir ajuda. É muito diverso essa questão. Não é um ambiente que nós falamos assim, está isolado. Não é assim. Garanto a vocês que não é um ambiente isolado. É um ambiente onde deveria ser um local de refazimento, de estudos, de passagem de espíritos que precisam de ajuda, recebe socorro ali e partem. Basicamente seria isso. Eu me lembrei, o senhor falou das questões pessoais, eu me lembrei de duas coisas que eu vou comentar, que eu acho que tem um papel importante também da oração. Eu estava pensando enquanto o senhor falava, eu acho que faz sentido. Um foi um local lá em São Paulo que chama Centro Social de Parelheiros, que tinha a irmã Fátima, que eram três freiras que cuidavam de 900 crianças e faziam um trabalho lá muito bonito, voluntário.
E eu entrei numa salinha, e quando eu entrei nessa salinha, eu arrepiei inteiro, comecei a chorar, falei, Jesus, o que que tem aqui? E, e eu fui falar, irmã Fátima, o que que é isso? Ela falou, não, essa é a nossa sala de oração. Então, fica imantado de uma maneira muito profunda. E o outro foi uma tia minha do interior de São Paulo, a tia Elizabeth Tica, que é a mesma coisa, tinha uma salinha, um quartinho na casa dela. Eu falei, nossa, tia, que diferente esse quarto, né? Entrei da mesma maneira, assim, uma sensação muito boa, me senti meio envolvido, assim, de uma maneira muito gostosa. Ela falou, não, meu filho, é aqui que eu faço minhas orações todos os dias e tudo mais. Ela era católica, né? Aí eu olhei, tinha o tercinho dela pendurado ali no canto. Então, é um conjunto, né? Como o senhor falou, né? De fatores, né? Sim, é um conjunto de fatores. O principal é esse ambiente de harmonia dentro do lar, onde assuntos elevados são tratados. Mas nós somos ainda muito invigilantes, né? No dia a dia, nas conversas, comentamos desastres, noticiários trágicos no dia a dia. Então essa harmonia, ela é dissipada, mesmo com a prática da oração diária. E outro aspecto que eu lembrei agora também, os nossos mentores protetores, todos os dias, eles normalmente têm que fazer uma limpeza fluídica na casa. Eles fazem, todos os dias. Geralmente, no momento em que um membro da família entra em oração ou meditação. Aí, com o tempo, você aprende também a fazer isso. Você aprende a imantar o seu lar com energias mais altas. Então, tudo isso é um processo que nós vamos aprendendo. Só complementando essa questão, realmente a harmonia na casa ela é mais abrangente, né? Desde as pessoas que nós convidamos, a frequência com que as pessoas nos visitam. Muitas vezes é comum, em muitas casas a gente faz, você pode fazer frequentemente reuniões com pessoas, amigos, mesmo sendo amigos, às vezes eles vêm acompanhados, e tudo isso vai trazendo, às vezes, dependendo de como isso é feito, a desarmonia e o desequilíbrio, né? Porque as pessoas às vezes trazem companheiros e outras pessoas junto, né? Então, a oração, a, não quero dizer, por exemplo, que sejam, a gente tem que escolher pessoas para entrar na sua casa, não quero ser mal compreendido, mesmo porque nas casas mais humildes, todas as pessoas que entram deixam muita luz ali, né? Mas, por exemplo, Jesus mesmo entrava em muitas dessas casas, deixando ali toda a sua harmonia, todo o seu equilíbrio naquela época, né? Mas, de qualquer maneira, às vezes a invigilância traz nas residências, nas festas que se faz, que se realiza, uma oportunidade para que nossos irmãos mais menos esclarecidos possam aproveitar essa situação. É uma situação que nós temos que pensar. A outra é a necessidade que vocês já falaram do evangelho no lar, as orações com frequência e no dia a dia, né, as conversas, os diálogos, o que se ouve. Acho muito importante, por exemplo, deixar música frequentemente nas casas. Aqui nós temos o hábito de escutar muita música, uma música harmoniosa, né? Que vocês devem ter também. Isso tudo isso faz parte do que vocês já falaram, que é um conjunto de coisas que vai fazer isso aí que o Mauri perguntou. Então, são muitas coisas, é o dia a dia que traz essa paz, essa harmonia aqui no lar. Agora, fiquei um pouco em dúvida em relação à questão do duplo, de uma casa ou de qualquer coisa. O Ramatiz, eu nunca esqueço essa passagem no livro dele, ele fala que tudo tem um duplo, né? Tudo. Uma casa. Mas acho que o que o Adão quis dizer, esse duplo dessa casa que foi construída, é assim, eu acho que foi potencializado esse duplo da casa, não é que ele não tinha duplo. Ele tinha um duplo, mas assim, de certo que foi ampliado energeticamente, tanto é que se via muita claridade na casa. Então, eu acho que esse duplo da casa foi ampliado para que outras pessoas morassem ali, porque estava escrito ali também que outras pessoas estavam aguardando eles, que eram residentes ali. Mas o duplo existe em todos os objetos, em todas as coisas, tanto é que na psicometria, é isso, né, que você pega um objeto e você percebe muitas vezes a história daquele objeto, do quadro,
ele pertence a esse conjunto de energia que fica ali aderido e profundo, um duplo, que guarda essas informações ali do objeto, da roupa, ou que seja lá o que for, né? Esse é um outro ponto. E esse capítulo é muito interessante, e a gente vai vendo que cada vez mais essa viagem de nosso lar até a crosta, ele passou por vários estágios, e tem um especificamente que nós conversamos na última reunião, que é uma espécie de mentosfera, né? Lá no próximo, entre a crosta e a Campos da Paz, eles passaram por uma região que era cheio de, era muito denso a agregação de pensamentos dos humanos. Eu criei até um neologismo, isso aí não existe, né? Eu chamei isso de mentosfera, que eu até tinha falado, né, brincando aqui, que nós temos a troposfera, a termosfera aqui na Terra, né? Isso aí não seria uma espécie de mentosfera, ou seja, eu acredito que nessa quinta dimensão você deve ter várias esferas de agregados de luz, de pensamento, então você tem várias formas de se manifestar aí essas camadas, vamos dizer assim, de pensamento, de luz, de escuridão, etc, etc. Acho que é isso que eu queria expressar aqui. Tá ouvindo, Adão? Estou ouvindo. Mais alguém? Temos uns 20 minutos ainda. Acho que podemos conversar um pouquinho mais sobre a experiência dos espíritos de nosso lar ou outras colônias que venham aqui para a crosta, né? Eles devem ter. Eu acho que eu posso relatar uma experiência que eu tive que está dentro do contexto. Quando eu estava morando na Alemanha, o ano passado, eu até comentei isso com o Adão, eu tive um desdobramento e eu estava fazendo alguma coisa alguma viagem astral com minha mãe, de trabalho, alguma coisa, né? E, de repente, ela me falou assim, eu me lembro disso como se fosse hoje aqui. Ela me falou assim, não entra nesse lugar. E quando eu comecei a entrar nesse lugar, eu não sei, acho que, não sei se foi teimosia minha ou eu não consegui, irresistivelmente fui atraído para aquele lugar. Eu vi um lugar tão feio, tão escuro, provavelmente uma caverna, que eu acordei gritando. Eu lembro que a Cris estava comigo e ela pode falar melhor. Eu acordei gritando. Possivelmente essa foi aquilo que nós estávamos falando aqui, e às vezes essas viagens no desdobramento você não tem o preparo suficiente para certas experiências. Por isso que o Adão falou que às vezes é muito necessário andar em grupos, mas eu lembro claramente minha mãe falando, não entre nesse lugar. E eu lembro perfeitamente, eu acordei gritando, né? Então, esse está dentro do contexto aí, eu acho que da mesma forma, se o Aniceto não tivesse sustentando essa situação, eu vi que o André Luiz deu uma vacilada ali, ele sentiu fortes impactos, se o Aniceto não tivesse sustentando a situação ali, eles teriam voltado, teriam acontecido alguma coisa. Confere, pessoal, vocês acham que pode ser isso? Eu acho que a gente consegue perceber, né? Não só o desdobramento, mas encarnado mesmo. Há ambientes que são mais complicados. Você entra, você sente uma densidade profunda, assim, um peso. Às vezes, uma consulta, você conversa com a pessoa, você consegue palpar. Às vezes, a tristeza da pessoa que está conversando com você é mais palpável que qualquer tumor visível, fisicamente falando, né? É, é muito, é muito perceptível, sim, né? Você consegue, ao lado de uma pessoa, perceber que a pessoa está nervosa, está aflita, tá. E os ambientes também. Os ambientes têm ambientes maravilhosos. Falando outra experiência pessoal, minha mãe uma vez foi viajar à Itália
E ela entrou numa igreja e ela começou a chorar compulsivamente, sem parar. Meu pai falou: o que que foi? O que que foi? O que que está acontecendo? O que que foi? Ela falou: não, fica tranquilo que é coisa boa. Porque ela ficou tão tomada com aquela energia, com aquela vibração, e deve ser também, né, um local de um porto seguro para a espiritualidade. Então, acho que é bem possível, né? Acho que cada vez mais isso vai se aflorando, né? Os seres humanos vão ficando cada vez mais sensíveis nesse aspecto, imagino eu. Então, foi interessante você falar isso. Se nós, com todo esse escafandro físico aqui, né, toda essa carapaça física, facilmente a gente sente uma egrégora, um sentimento, né, de quando você entra num templo, como o Ramatiz, ou como outros, uma igreja, ou lá no mar, você sente aquela... E também sente uma situação muito ruim em determinados ambientes, você multiplica isso por 20 ou por 30, eu acho. Se nós estivéssemos lá no plano espiritual, a sensibilidade é muito maior, é extremamente mais elevada. A emoção e também o peso, né, das vibrações densas. Mas eu acredito que essas experiências de viagens que o Ramatiz, que o Aniceto e o André Luiz estão mostrando, deve ser muito frequente, né, essas viagens das colônias até viagens tanto de trabalho mediúnico e outros, como também viagem de conhecimento, deve ser muito frequente. E eles têm que ter mesmo esses postos, né, de recepção das pessoas. E também temos que lembrar que existem construções astrais na crosta. Entenderam? Não são construções físicas. Tem hospitais, aí eu vou avançar um pouco. Tem as cidades que estão na crosta. Na Cordilheira dos Andes tem cidades espirituais. Na região de Uruguai tem um centro de cura lá chamado Aurora. Tem cidade intraterrena, e que não é lugar umbral, nada disso. São colônias elevadíssimas, intraterrenas. São cidades astrais, aqui mesmo na crosta. Isso não é citado na literatura espírita, né? Mas existe. O André Luiz cita, Adão, a cidade dentro da crosta. Ele fala num dos livros dele que lá, inclusive, é uma região onde existem seres numa fase primitiva, hominal, que estão passando por essa experiência, como se fossem os hominídeos. Ele cita num dos livros esse. E também tem relatos, acho que cada um podia falar melhor, de cidades dentro do mar, né, em cavernas dentro do mar. Exatamente. É. A região do Everest, no Himalaia, tem centros imensos de cura. No Himalaia, nós temos cidades ali no deserto do Gobi, na China. Nós temos cidades maravilhosas na Amazônia, no plano espiritual da Amazônia. Imensa, cidade imensa. Local de reuniões, de estudos, de pesquisas. Espiritual, totalmente espiritual. Na própria floresta amazônica. Imagina o trabalho que eles estão tendo ali, com todo o processo, né, de devastação, e uma série de coisas. Inclusive visa trabalhos para ajudar a própria região da Amazônia. Mas são cidades, aqui na crosta. Então a gente pensa que vai sair da crosta. Muitas vezes você não vai sair da crosta, você vai permanecer aqui trabalhando, vivendo aqui em trabalhos. Isso aqui é interessante. Aqui no caso, o Isidoro, ele permaneceu, né, na crosta, né? Sim, ele permaneceu. Permaneceu por méritos, compromissos dele, né? Ele conseguiu ter autorização para ficar atendendo o local, que é um trabalho para ele, né? E ao mesmo tempo atendendo a família dele. Mas isso é um caso assim que não é muito frequente acontecer isso, não. Uhum. Certo. Adão, em relação aos nossos mentores, por exemplo, eles estão sempre trabalhando ali junto, não só com a pessoa, mas com várias. Eles trabalham junto conosco lá do lugar onde eles estão, ou eles também vêm para a crosta, por exemplo, a fazer esse trabalho?
Eles ficam ligados a nós espiritualmente. Não tem distância, a ligação existe. Então, mesmo estando em trabalho no espaço, eles estão ligados a nós, mental e espiritualmente. E aqui também eles podem estar presentes, muitas vezes. No ambiente, no dia a dia nosso. Mas, ao mesmo tempo, eles podem se distanciar e fazer outras atividades no espaço. É como se fosse uma mãe desencarnada, assim. A mãe está em outro canto do planeta e tem um susto. Saber o Nossa, que aconteceu acontece. alguma coisa com meu filho. Exatamente. Sabe exatamente o que tem que ser feito ali. É muito interessante. A gente vai observando ao longo dos anos, né? Às vezes, exceto aquele mentor pessoal nosso, que tem um compromisso maior conosco de encarnação, outros vão partindo. Eles vão reencarnar, vão fazer estágios em outros planos, e aí eles partem também, são substituídos por outros. Às vezes, a mediunidade precisa de um instrutor mais alto, vem outro espírito mais elevado, passa a acompanhar o médium. E interessante que não existe nada de... Por exemplo, chegou um professor mais preparado. Não existe esse desrespeito. Há uma compreensão tremenda entre eles. Aí o nosso guia passa a ser instruído por ele. Entenderam o que acontece? E esse outro ser, ele vai ajudar você, mas ao mesmo tempo, o seu mentor espiritual vai ser orientado por ele. É um outro estágio. Então é algo assim muito amplo, que isso é um processo evolutivo que está em sequência. E uma última questionamento, por exemplo, vamos supor, a pessoa veio já mais ou menos programado, vamos supor, tal momento, essa pessoa vai terminar esse estágio e vai passar para outra pessoa. Mas vamos supor que a pessoa, ela se esforçou e ela superou aquilo que estava programado. Aí, ao invés de vir aquele professor, vem um outro professor? Pode acontecer dele superar o que estava previsto, embora não seja tão comum. Mas, na realidade, isso tudo era programado antes da encarnação, que em algum momento, determinada entidade espiritual viria, passaria a comandar o processo, orientar o processo daquela pessoa, aquele trabalhador. Mas, às vezes, a própria pessoa superou-se, e vem um instrutor mais alto ainda, que passa a acompanhá-la. Claro que o nível de exigência vai ser muito maior. Muito maior. Isso não deve ser muito comum. Eu fico pensando em Paulo de Tarso, por exemplo. Ele deve ter superado em muito como Saulo, vamos dizer assim, antes de ser Paulo de Tarso. Ele Sim. deve, quando ele, depois da estrada de Damasco, que ele se transformou, é possível que ele tenha superado, né, Adão, o seu guia. Eu acho que aquilo, eu não sei se estava planejada essa transformação dele, certo? Não sei. Estava previsto que ele poderia chegar a um cumprimento maior da missão dele. Estava previsto, mas não havia certeza. Não há certeza. Não há certeza. Só espíritos superiores então, que realmente não falham nas tarefas. Né? Esses são exemplos de pessoas que eu acho que batem com a pergunta mas deve ser muito difícil realmente uma coisa dessa. Mas vejam, ele era acompanhado de Estevão, que era um espírito muito elevado. E Estevão era intermediário de quem? Do próprio Cristo. Do próprio Cristo, exatamente. Já São Francisco era orientado diretamente pelo Cristo. Era o médium de Jesus na Terra, São Francisco. Tanto que ele já nasceu da mesma forma, né? Nasceu lá no estábulo também, do jeito que Jesus nasceu, né? Foi incrível. O parto foi feito no estábulo também. Né? Tem uma última coisa que eu queria falar. Veja, o que está citado nessa obra é algo que ele presenciou há mais de 60 anos. A psicografia faz 80 anos.
Nós estamos vivendo agora uma época atípica. O planeta vem recebendo vibrações elevadíssimas, elevadíssimas. E a maioria não percebe isso. Para mudar completamente o panorama energético, a frequência terrestre. Então é um momento atípico que nós estamos passando na Terra. Então todos os trabalhos voltados ao bem, à elevação espiritual, estão sendo muito amparados. É claro que a gente pode achar que não está acontecendo, que tudo não está mudando, que tudo está distante, mas não é bem assim. Estamos vivendo uma época bem diferente do que essa que André Luiz narra aí. Muito diferente. Bom, eu vou parar a gravação aqui então.